imensa alegria, recebemos em nossa casa nosso querido amigo Eduardo Pérez. Seja bem-vindo mais uma vez, a casa é sua. Até meia-noite está de boa, tá? Boa noite a todos. Diz que semana passada o Tato foi até 9h30? Nós vamos até 9h35 então, tá? Porque se ele estiver nos assistindo agora é uma meta, eu já falei isso para ele. Falei, se fizer eu vou fazer 5 minutos a mais, mesmo que for para contar piada. Brincadeira. É um stand-up espírita. Tudo bem com vocês? Agora nós temos certeza de duas coisas, né? Que nosso encontro é bimestral e quando eu venho é chuva. Já perceberam? Então, se vocês quiserem saber quando vai chover, já pergunta para o Paulinho quando é a próxima palestra, que é certeza que vem palestra e chuva. Então, já é o dia de tirar a roupa do varal, né? Com antecedência. Mas é uma alegria estar aqui com vocês de novo, é sempre muito bom estar na presença de vocês, desse centro, das Duduzetes. Né? Então é muito bom, assim, é sempre muito acolhedor. E hoje nós vamos conversar um pouquinho de uns conselhos que Jesus estava dando para os discípulos, ensinando os discípulos e as pessoas que o ouviam qual era a melhor maneira de fazer suas ofertas, qual é a melhor maneira de fazer orações. Então Jesus explicava para os discípulos e para aquela multidão que o ouvia, ele dizia o seguinte: olha, quando vocês fizerem uma doação, não faça soar as trombetas, só para as pessoas olharem que você está doando. Não queira se aparecer com a sua doação, não queira se aparecer com o seu bem. Ele diz assim, quando orares, não fique fazendo gestos exteriores apenas para as pessoas verem que você está orando. Pelo contrário, ele diz o seguinte, quando você for orar, vá para o interior do teu quarto, feche a porta, ajoelhe-se, converse com o seu pai, que vê tudo o que fazes. E peça, mas saiba que antes mesmo de pedir, ele já sabe de tudo que você precisa. Então, qual é o conselho que ele dá? Ele está nos mostrando uma postura. E aí ele diz, e quando orares? Aí vem aquela lição maravilhosa. Quando orares, faça o seguinte. E aí ele ensina uma oração. Qual é a oração que ele mesmo, que Jesus mesmo nos ensinou? O Pai Nosso. Ele vai lá e nos ensina o Pai Nosso. São muitas as orações bonitas, não é verdade? Vamos pensar na oração de São Francisco. Não é uma oração linda? Mas foi São Francisco que fez? Não, foi um membro da igreja. Mas tem como ler aquelas linhas e não pensar em São Francisco? Não tem tudo a ver com ele? Então é uma oração linda. A Ave Maria, que é uma oração muito conhecida também pelos católicos, não é uma oração linda? Tem como não pensar nela? Tem, é maravilhoso. Mas qual a importância do Pai Nosso? A importância do Pai Nosso foi que Jesus mesmo nos ensinou. Embora seja uma oração escrita, foi uma oração escrita, mas ela foi ditada, ela foi ensinada pelo próprio Jesus Cristo. Pelo próprio governador do orbe, que esteve aqui conosco e nos ensinou. Então, a importância dessa oração, é uma oração completa, é um tesouro que ele nos deixou. E que muitas vezes a gente faz essa oração, mas não faz com todo aquele empenho, né? Quem não passou pelaquela experiência de estar lá, no seu quarto à noite, deitou na cama e começa, Pai nosso que estás no céu, santificado. E aí no outro dia, quando o despertador toca, amém. Já passaram por essa experiência? Às vezes a gente passa por isso. Não é? Mas é interessante, qual é o convite, né, da doutrina espírita e de todas as religiões? Que a gente faça oração, mas fazendo o quê? Pensando sobre ela, concentrado nela. E essa oração, ela é maravilhosa, porque ela traz assim, muitos ensinamentos. Parece que é só uma combinação de palavras. A princípio a gente vê, nossa, que oração bonita. Mas quando a gente vai estudando ponto por ponto, eu não tenho a pretensão nenhuma de explicar o Pai Nosso. Não? Quem dera, né? A gente já estivesse num grau evolutivo de olhar para essa oração e compreender ela de ponta a ponta. Mas a gente pode pensar um pouquinho sobre ela. A gente pode trazer algumas reflexões. Não é verdade? Então vamos pensar no contexto que Jesus estava. Jesus contou, ele rezou, né? Ele nos apresentou essa oração. Ele não fez só para uma pessoa, ele fez para várias, não é? Pessoas de vários povos, várias culturas, não é? Várias tribos, discípulos, ou seja, pessoas que tinham sua maneira de pensar, que tinham sua cultura, seu jeito de ser. Não é? Então ele conta, né? Ele ensina essa oração para todas as pessoas. Ele não diz assim, olha, essa oração é para você e para você. Ele fala, quando orares, faça o seguinte. Então ele está dizendo para todos. E como é que ele começa essa oração?
Qual é a primeira palavra? A primeira, Pai. Olha a importância já do início. Quando ele diz Pai, ele já está chamando quem? Deus. Já está falando diretamente com quem? Deus. Ele está chamando de Pai porque olha a importância dessa palavra no sentido que... Vamos pensar no Antigo Testamento. Lá no Pentateuco, né, nos 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Como é que Jesus era apresentado? Como é que Deus era apresentado naqueles livros? Era um Deus tranquilo, calminho, que se você errasse tudo bem, errou filho, está tudo certo. Era assim que era Deus? Não, ele era um Deus o quê? Austero, era um Deus bravo, punitivo. Não era assim que ele foi apresentado? E naquela época, para aquelas pessoas, Deus tinha 2 temperos para quem errasse. Quais eram os 2 temperos? Lágrima e sangue, não era assim? Então não tinha muita conversa. Se errou, errou. Então as pessoas tinham muito o quê? Medo de Deus naquela época. Tinham medo. Tudo bem, estavam aprendendo sobre Deus, não é? E aí Jesus vem já com essa ruptura de conceito, com essa transformação de conceito. Porque quando ele chama Deus do quê? De Pai, ele está transformando aquela ideia, concorda? Ele diz assim, olha gente, aquele Deus que nós aprendemos sobre ele, que ele era muito bravo, punitivo, que nós enchemos ele de atribuições humanas, porque Deus ele é irado, Deus tem ira, Deus tem rancor. Não, Deus está lá para castigar? Não, quem faz isso? Somos nós. E nós, daquela maneira que tínhamos de entender, achamos que Deus também era assim. Então, quando Jesus diz assim, olha, chame de Pai. Por que Pai? Porque Pai é zeloso, amoroso, cuida, protege. Não é? Acima de tudo, educa. Quem é o primeiro pedagogo do filho? Não é o pai e a mãe? Não são os pais, os primeiros pedagogos? Então, quando ele chama de Pai, ele está falando, olha, Deus, entre outras coisas, é pedagógico. Se ele é pedagógico, ele está lá para ensinar e não para punir. Não é verdade? Está lá para ensinar. Então, quando a gente diz Pai, esqueça aquele Deus que castiga, aquele Deus bravo, aquele Deus que tempera com lágrima e sangue. É aquele Deus que te abraça. É aquele Deus que te protege. Então a primeira palavra por si só já configura o quê? Uma lição. Uma lição. E quem é Deus? Que é Deus? O que é Deus? Eu não sei vocês, mas eu já contei para vocês que eu não sou de berço espírita. Eu venho de uma família católica e lá nós aprendemos que Deus se apresentava em 3 pessoas, mas de maneira una, né? Era um Deus uno e trino ao mesmo tempo. Era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí eu vim para a doutrina espírita, para essa religião, e os espíritos nos ensinaram uma coisa diferente. Eles disseram assim, olha, Deus e Jesus não são a mesma pessoa. E eu vou falar pessoa só para contexto, tá? Porque Deus também não é pessoa. Né? Mas Deus e Jesus não são a mesma pessoa. Deus é o Criador de tudo. Né? Kardec perguntou no Livro dos Espíritos, que é Deus? Olha que interessante, ele diz assim, que é Deus? Não o que é, como se fosse uma coisa, ou quem é, como se fosse uma pessoa. Ele diz, que é Deus? Né? Que é. Então Kardec estava indagando sem saber como se referir a Deus. Então quando ele diz, que é Deus? Ele está dizendo, olha, é o que? É uma coisa? É uma pessoa? Perguntando para os espíritos, me explica, que é Deus? E os espíritos dizem, olha, Deus é a causa primária de todas as coisas. É a inteligência suprema do universo. Então ele diz, Deus é a causa de tudo. É a inteligência que rege tudo. E aí Kardec, mas e o que mais? Não, filho, por hora é isso. Por hora é isso que você pode saber. Não porque eles estavam negando o conhecimento. É porque eles estavam dizendo, olha, mais do que isso, você não tem condições ainda. Na faixa que nós estamos, isso é o que nós conseguimos entender de Deus. Então, Deus, é aquele que cria, e Jesus foi uma criatura, foi criado por Deus. Assim como todos nós somos criados. Fomos criados de que maneira? Simples e ignorantes. Não é? E Jesus também foi criado assim. Não existem preferidos, não tem avantajados. Todos fomos criados na mesma forma. E aí nós passamos por um processo evolutivo pelo qual Jesus passou também. A diferença é que esse planeta tem quantos anos? Quantos anos tem esse planeta? No último parabéns, quantas velhinhas tinha? Diagão, 4,5 bilhões de anos. É tempo pra caramba, não é? É muito tempo. 4,5 bilhões de anos. Quando esse planeta foi criado, ele já era Cristo há muito tempo. Ele tem uma caminhada maior ou não tem? Uma caminhada imensa. Ele já era Cristo.
Nós estamos aqui numa caminhada, uma caminhada que ele já fez, que ele já se desenvolveu, que ele já evoluiu. Então Deus é o Criador e Jesus é a sua criatura, é o seu filho, assim como nós somos filhos de Deus também. Então quando ele diz Pai, ele está falando com esse Criador, com essa inteligência suprema, com essa causa primária de tudo, de todas as coisas. E aí ele continua, ele diz o seguinte: Pai nosso que estás onde? Nos céus. E aí nós criamos um mito com essa frase, não criamos? Entendemos que Deus estava onde? No céu. E aí, para comprovar isso, que nós realmente pensamos isso, né, quando alguém desencarna, o que é que a gente fala para a família para consolar? Calma, agora ele está onde? No céu. Com quem? Com Deus. Vocês não têm medo dessa frase? Porque se eu preciso morrer para estar com Deus, com quem que eu estou agora? Não é? E já pensou se essa ideia pega? Se aqui a gente às vezes sofre com uma coisa ou outra, mas se a gente morrer lá está com Deus, já pensou se essa ideia pega? Então a gente precisa também pensar em redimensionar Deus. Onde é que ele está? A gente poderia perguntar, exato, mas poderia perguntar diferente. Onde que ele não está? Tem algum lugar que ele não esteja? Tem algum lugar que ele não alcance? Então, quando nós refletimos dessa maneira, de maneira mais racional sobre Deus, nós entendemos que eu não preciso morrer para estar com Deus. Eu não preciso morrer para ir para o céu. O que é o céu? Existe um céu? Não existe céu? Porque quando eu era criança, que eu era de outra região, não entendia também que era céu, eu recebi um folheto na minha casa. E aí acho que vocês já viram esse folheto. Era um jardim bonito, grama verde, riacho, frutas, pessoas felizes e uma criança brincando com um tigre. Já viram? Eu não vi a hora de ir para o céu porque eu queria brincar com o tigre. Mãe, tem tigre lá. Aqui ele morde, lá ele é mansinho, mas eu vi aqui no folheto. E, sem brincadeira, por muito tempo, essa ideia de céu ficou na minha cabeça. Ficou na minha cabeça por muito tempo, que o céu era um paraíso, que as pessoas estavam felizes, que era tudo tranquilo e tinha tigre. Era o mais importante do céu para mim quando era criança. Lá tem tigre, era mais fácil. Né? Então, por muito tempo, eu tive essa ideia de paraíso. E aí a doutrina espírita vem nos explicar onde que é o céu. Né? O que é essa história de céu? O que é o contrário de céu mesmo? Inferno. O que é o céu? O que é o inferno? Será que são localizações geográficas espirituais? Será que existe um lugar chamado céu? Será que existe um lugar chamado inferno? E aí o que é que nós aprendemos? Que, na verdade, céu e inferno não são localizações. São estados conscienciais. Ou seja, o céu e o inferno podem estar onde? Na nossa mente, na nossa consciência, dependendo como a gente está aquele dia. Não é? Se a gente fizer uma análise desse último mês ou desse último ano, quantas vezes nós estivemos no céu? Quantas vezes nós estivemos no inferno dentro da nossa própria consciência? Então, é uma análise consciencial. Então, essas situações estão dentro de nós. Não tem um lugar que eu vou, que é o céu. A gente sabe, né? Vocês assistiram o filme Nosso Lar, não assistiram? A maioria de vocês, creio. Ué, lá não era um lugar legal? É claro que ainda abrigava espíritos em desenvolvimento. Mas lá também as pessoas não tinham suas crises. Mas também lá elas não eram felizes, às vezes, né? Dependendo da situação. Então pronto, céu e inferno não são localizações. Dependia de quem? Do estado de espírito das pessoas. Então, quando a gente diz Pai Nosso que estás nos céus, a gente tem que parar. Mas ele não é que ele não está lá, ele está lá, mas ele também está aqui. Ele está em todo lugar. Não tem lugar que Deus não está. É aquela história dos peixinhos. Lembra que uma vez eu contei aqui a história dos peixinhos? 2 peixinhos conversando, né? 2 peixinhos que moravam no mar, perguntando assim: irmão, onde é que é o tal do oceano? Não faço ideia. Queria tanto ver o oceano. Eu também queria ver o oceano. E onde é que os 2 peixes estavam? No oceano. Às vezes a gente olha um para o outro e fala: cadê Deus? Onde será que eu acho Deus? E nós somos que nem esses peixinhos, estamos mergulhados em Deus e ficamos: onde é que está Deus? Mas por que a gente não enxerga Deus assim tão facilmente? Porque no grau que nós estamos, ainda estamos nos desenvolvendo. Estamos adestrando o nosso olhar, conduzindo o nosso olhar, né, para esse olhar que identifique esse bem que é Deus. Eu lembro quando eu era pequeno também, na primeira comunhão, a catequista falou assim uma vez para a gente: olha, aqui, falou para as crianças, aqui tem os 10 mandamentos. Vocês têm que ler os 10 mandamentos,
procurar praticá-los, porque quando vocês forem fazer a primeira comunhão, vai ser uma coisa mais bonita, mais plena para vocês, né? Ela falava, Jesus é nosso amigo, então faça amizade com ele, procure os 10 mandamentos, tudo certinho. E aí fui para casa com os 10 mandamentos. Eu falei, deixa eu ver qual que eu já faço e qual que eu não faço. 10 anos, né? A gente acha que já... Aí eu peguei lá, primeiro mandamento, vamos lá. Qual que é mesmo? Estão afiados, hein? Isso aí, Moisés não foi um trabalho em vão de Moisés, não é verdade? Subiu ao Monte Sinai e guardamos. Então vamos lá. Amar a Deus sobre todas as coisas. Eu não passei do primeiro. Aquilo já me incomodou quando eu era criança. Porque eu falei assim, eu não passei do primeiro. Como assim? Você não ama a Deus acima de todas as coisas? Eu gosto mais da minha mãe e do meu pai. E agora? Eu gosto mais da minha mãe e do meu pai. Como é que... Né? E aí eu ficava com aquilo na cabeça. Eu falei, minha mãe, mas eu não... Você vai fazer a primeira comunhão sim, pode ir fazer. Depois você pensa nisso, vai lá fazer a primeira comunhão, já comprei sua roupa. Mas fui lá, fiz a primeira comunhão. E aquilo era um sentimento que me incomodava. Porque eu não amava Deus acima de todas as coisas. Aí fui para a adolescência, mesma coisa. Eu ainda não amava Deus sobre todas as coisas. Fui para a juventude, mesma coisa. Estou aqui hoje, a mesma coisa. E é ruim escutar isso, né? Falar, nossa, a gente não ama Deus acima de todas as coisas. Mas vamos pensar um pouquinho com a lógica. Você consegue amar alguém, algo ou alguma coisa que você não conhece? Você consegue amar algo que você não conhece? Você já conhece Deus? Eu ainda não conheço. Porque aquela definição, causa primária de todas as coisas, inteligência suprema do universo, não define Deus. Concorda que não define? Né? É só um vislumbre, um direcionamento de que é Deus. Então, aquilo não define Deus. Mas eu digo assim, a gente já vai sendo atraído, vai sendo levado para algo que resulta de Deus. O que resulta de Deus? O bem. Então isso nos atrai. E isso nos impulsiona, isso nos arrasta. Então nós estamos aprendendo a amar a Deus. Porque até o amor é uma grande lição que demora existências e existências para aprender. Conhecer a Deus leva existências e existências também. Então nós estamos num processo de caminhada, de conhecimento de Deus, de relação com o bem. Então amar a Deus acima de todas as coisas vai levar tempo. Então se às vezes a gente tem esse sentimento, que às vezes nos amargura de ficar pensando, será que eu sou um bom cristão? Será que eu sou um filho de Deus? Certinho? Porque eu não amo Ele acima de tudo. Não é que a gente não ama, a gente está aprendendo a amar. Estamos aprendendo a conhecê-lo. E a natureza evolutiva dá saltos ou ela é gradativa? Degrau por degrau. Degrau por degrau. Cada existência que nós temos, cada experiência que nós temos, cada aprendizado nos aproxima um pouquinho mais. A caminhada é longa, mas a gente está dando os nossos passinhos. Passo por passo, passo por passo. Assim na terra como no céu. E aí ele diz, santificado seja o vosso nome. O que é santificar o nome de Deus? Já paramos para pensar? Como é que era o pensamento das pessoas, lá no Antigo Testamento, quando falava de Deus? As pessoas sentiam paz ou sentia que existiam olhos imensos vigiando? Porque naquele folhetinho que eu recebi, que tinha o tigre lá com a criança, também tinha um senhor de barba sentado olhando as pessoas lá no paraíso. Quem era aquele senhor de barba comprida olhando? Era Deus. Então, segundo o folheto, Deus era homem, Deus já era um senhor e tinha que ter barba. Essa era a concepção de Deus. Então, mas quando as pessoas, vamos voltar bem lá para trás, quando pensavam então em Deus, as pessoas tinham medo de Deus. Tinham medo. Mas aí, o que Jesus disse? Chama Ele de Pai. Entenda que Ele é amor. E aí nós começamos então a deixar o medo de lado, começamos a nos aproximar dEle, transferimos o nome de General dos Exércitos para Pai. E aí o que aconteceu? Nós começamos a santificar o nome dele dentro de nós. Começamos a olhar para a ideia de Deus, para Deus, de um jeito diferente. Então nós começamos um processo de santificação. Já está pronto esse processo? Não, ainda vai tempo. Nós ainda vamos demorar um tempinho para entender e para santificar esse nome. Mas, santificado seja o vosso nome, se relacione com Deus de maneira amorosa. Esqueça que Ele é aquele Deus dos exércitos. Entenda Ele como um Pai. Venha a nós o vosso reino. E é interessante, né? Venha a nós o vosso reino. Como assim, venha a nós o reino de Deus? Tem algum lugar que não é o reino de Deus?
Todo lugar é reino de Deus, todo lugar. Só que nós encontramos em João uma citação muito interessante. Na casa do meu pai há muitas moradas. Então é como se a gente pensasse que todo o reino de Deus, esse imenso reino de Deus, é um grande latifúndio. O que é um grande latifúndio? É uma faixa de terra muito grande. Mas esse latifúndio não é dividido em lotes? E onde é que nós estamos? Em um desses lotes. Mas quando a gente pensa numa fazenda grande, num latifúndio, não tem aquele lote que é perto de um riozinho, onde é tudo muito bonito, não tem aquele lote que já tem pedras, que é mais difícil, não tem aquele lote que tem mais plantas, é aquela parte que é mais seca. Então, dentro do mesmo reino, existem várias situações. João Cabral de Melo Neto, naquele poema Morte e Vida Severina, tem uma frase que eu gosto muito. O que o personagem fala naquele poema? Essa daqui é a terra que me cabe nesse latifúndio. É a terra que me cabe nesse latifúndio. Exatamente assim com a gente. Nós estamos nesse grande reino de Deus, mas por que a gente está aqui? Por que vocês moram em Duartina? Porque é a terra que te cabe neste latifúndio. Por que nós não nascemos na Noruega? Onde lá o IDH, né, aquele índice de desenvolvimento humano é maravilhoso, né? E aqui no Brasil as coisas são mais difíceis? Porque é aqui que nós precisamos estar. É a terra que nos cabe neste latifúndio. Isso pensando nesse planeta que nós vivemos. Às vezes a gente fala, eu queria morar na Noruega, eu queria morar na Alemanha, eu queria morar no Japão, eu queria morar... Mas por que a gente está aqui? Porque é aqui que mora o aprendizado que nós precisamos. É aqui que mora o aprendizado. Então, a ideia não é ficar se lamentando, eu queria ir para lá. Melhora o jardim onde você floriu. Melhora o jardim onde a gente está plantado. Fico tão triste quando eu escuto o espírita falando assim, esse mundo não dá para colocar nem filho, olha como é que o mundo está. Conhecimento superficial. Porque o cristão, aquele que compreendeu sua missão aqui, diz assim, não, eu vou colocar filhos no mundo sim, porque olha como é que o mundo está. Precisa de gente boa. A gente precisa cuidar desse mundo, precisa melhorar esse mundo. Então o processo é inverso, não é colocar filho porque o mundo lá fora está o cão. É porque o mundo está um cão que eu preciso colocar então bons filhos no mundo. Educar bons filhos, educar bons espíritos. Então percebe que o processo é inverso? Então é a terra que nos cabe neste latifúndio. Se é aqui que nós estamos, é aqui que nós temos que florir. É aqui que a gente tem que crescer, é aqui que a gente tem que se desenvolver. Mas se a gente pensar de uma maneira mais ampla, essas moradas que ele diz, não são os degraus de desenvolvimento dos mundos? Quando eu escutava isso, eu achava tão estranho espírita falar isso. Mundos. Eu falava, que loucura é essa de mundos? E hoje a gente entende que não são mundos, são estados, né, da coletividade. Não teve um momento, isso não é questão de espiritismo não, se a gente pegar os livros de ciências naturais. Né, o planeta já não passou pela sua faixa primitiva? Não é? Nós sempre tivemos esse formato, tivemos essa consciência? Não. O nosso cérebro começou a crescer quando o homem começou a comer carne. Quando os humanos começaram a comer carne, jogou proteína no organismo, ajudou a desenvolver o cérebro pensou mais, pronto, se desenvolveu. Porque nós fomos merecedores de um novo corpo, porque já tínhamos atingido determinado grau evolutivo. Mas a Terra nem sempre foi assim. Esse planeta que nós vivemos hoje, teve uma época onde a irracionalidade governava tudo e a todos. Não tinha consciência, não tinha pensamento, não tinha moral. Sabe essa coisa que nós temos hoje de pensamento contínuo, a gente se concentrar e pensar em algo? Não existia. Era pura reação instintiva. Mas as coisas foram melhorando, foram se transformando e chegamos aqui hoje. Então o primeiro degrau era primitivo. E o segundo degrau? Expiação e provas. Mas aí as pessoas falam, mas expiação e provas? O que é expiação? Expiação é purificação. Olha pra gente, nós não temos um monte de manias ainda? Não temos um monte de imperfeições? Estamos aqui lutando dia a dia para melhorar essas manias, para cuidar dessas imperfeições. Expiação, purificação, melhoramento. Construção, né, íntima, reforma íntima. E provas. Isso era uma coisa que me incomodava também no espiritismo. O pessoal falava assim, você está numa faixa de provas. Então eu tenho que ficar provando coisas. E dava a impressão que, se a gente está provando coisas, dá a impressão que tem alguém o quê? Fiscalizando, não é? Se eu estou provando, tem alguém fiscalizando. Mas aí a gente vai pensar em Deus. Vamos lá para a definição de Deus. É a causa primária de todas as coisas e é o quê? A inteligência suprema do universo. Será que eu tenho que provar alguma coisa para Deus, então? Porque se eu tiver que provar alguma coisa para Deus, significa que tem algumas coisas que ele ainda não sabe. Não é?
Eu sou professor. Quando eu vou aplicar uma prova, eu tenho certeza do que o aluno já sabe? Não, mas eu espero ele fazer a prova, eu olho, você acertou, errou. Né? Então, às vezes, ele pode me surpreender, principalmente aluno em final de ano. Aquele aluno ele foi tirando 2, 3, 2, 3, 2, 3, 10. Né? Já viu o aluno assim? Né? Como eles dizem, né? Nossa, eu estou com a corda no pescoço. Né? Vai sair um 10 agora? E aí fala, nossa, menino, é milagre isso aqui? Não, estudei. Né? Então, às vezes, a gente passa por isso, não é surpresa. Mas Deus é diferente, Deus é um professor diferente. Ele já sabe o que nós seremos capazes de fazer e o que não seremos. Ele conhece o nosso coração, ele conhece cada milímetro do nosso coração, da nossa consciência. Ele já sabe. Ele já sabe. Mas então, para quem que a gente prova? Para a gente mesmo. Vocês já passaram pelaquela experiência de alguém que vocês conhecem, passam por uma situação. E aí a gente pensa assim, nossa, se fosse comigo eu ia agir assim, né? Tal. Se acontecesse comigo eu ia agir de tal jeito. Se aquela outra coisa acontecesse comigo, eu agiria de uma outra maneira. Aí essa coisa vem e acontece. E a gente toma um susto. Porque a gente não age do jeito que imaginou que reagiria. Então essas situações são provas. Mas prova para quem? Para mim. Para que eu me conheça. Não sei se vocês já escutaram as pessoas falando, eu não sei se eu serviria para tal trabalho. E aí começa a trabalhar e vê que gosta. A surpresa pode ser positiva. Eu escuto um monte disso na escola. Às vezes tem professor que está chegando e eles dizem assim, eu não sei se eu sirvo para dar aula. Vai lá, dá um mês de aula. E aí que eu não quero largar mais essa vida, eu gostei. Então eles morriam de medo, não, gostei. Ao passo que tem outros que começam a falar, não é para mim. Então vai se conhecendo. É o ambiente que vai dizendo como é que é a nossa reação, como é que nós vamos reagir a determinadas situações. Então essas provas são para nós mesmos, para a gente se conhecer. Mas existe então aquela questão, né? Depois desse planeta de expiação e provas, o que é que nós temos? Nós temos um mundo de regeneração, uma condição de regeneração, onde o mal, né, ele vai ser superado pelo bem. Na faixa que nós estamos agora, a ignorância do bem, o que é a ignorância do bem? É quando eu sei o que é o bem, mas eu não faço, eu ignoro. Então a ignorância do bem ainda é maioria. Mas vai chegar um ponto que a maioria vai olhar para o bem e querer praticar o bem. Aí nós estaremos num mundo de regeneração. Vai chegar um momento em que a bondade vai estar instalada. E aí nós estaremos num mundo mais feliz. E quando todas as nossas imperfeições forem superadas, estaremos num mundo chamado mundo dos puros. O estado da pureza. Então são degraus que a gente vai indo. Mas não tem saltos. Eu não pulo de um para o outro. Eu tenho que ir vivendo cada dia, aprendendo cada dia, melhorando a cada dia. Então, na casa de meu pai, existem muitas moradas. Onde é que eu estou? Eu estou naquela que me cabe nesse momento. Se eu estou aqui, é porque é aqui que o meu conhecimento, que o meu aprendizado está. E depois ele continua e diz assim, seja feita a vossa vontade. Quais são as vontades de Deus? Como é que eu sei quais são as vontades dele? É a lei de Deus. A vontade de Deus já está expressa em sua lei, na grande lei de Deus, que rege tudo, que organiza tudo, que acima de tudo garante justiça para todos nós. Lei de Deus é justa, é caridosa, é amorosa. Se nós pegarmos o livro dos Espíritos, Kardec didaticamente transformou essa grande lei em 10 tópicos para que a gente pudesse estudar, pudesse aprender. Então nós aprendemos ali, no livro dos Espíritos. Claro que também usamos a Bíblia para embasar. Onde mais eu poderia encontrar a lei de Deus? Poderia encontrar na Torá? A Bíblia dos judeus? Poderia. No Alcorão dos muçulmanos? Poderia. Enfim, poderíamos encontrar essas leis de Deus, esses sinais de Deus em vários lugares. Mas e o cidadão que nasceu num lugar que não tem acesso à Bíblia, não tem acesso ao Corão, à Torá? E agora? Como é que ele vai fazer? Ele está à margem das leis de Deus? A lei de Deus, ela depende do papel? Depende de uma Bíblia? Depende de um livro religioso? São livros fantásticos, não são? A gente sabe disso. Ali tem ensinamentos muito importantes. Mas onde é que está a lei de Deus por garantia? Onde é que Deus deixou a lei primordialmente? Porque, veja, a Bíblia, a Torá, o Alcorão, que são livros excepcionais, são lembretes da lei de Deus. Onde é que está a lei de Deus de fato? Onde é que ele deixou escritas as vontades dele? Na nossa consciência. Pode perceber, sempre que a gente foi dar um passo, mais ou menos, acendia uma luz amarela ou vermelha na nossa consciência.
Ao passo que se a gente estava fazendo uma coisa boa, a luz era sempre o quê? Verde. Ah, mas por que às vezes a gente faz algo errado e não percebe que está fazendo errado e acha que está fazendo certo? Porque nós ainda não educamos o nosso olhar para o bem. Quando a gente educar o nosso olhar para o bem, desenvolver a moral e a intelectualidade, vai ficar mais fácil distinguir. E aí nós não vamos cair nas nossas pegadinhas, nos nossos tropeços. A lei de Deus é perfeita, mas às vezes a gente quer mudar. Vocês já perceberam que às vezes a gente quer mudar? Quantas e quantas vezes a gente até brigou com Deus já porque a gente acha que nós sabemos mais que Ele sobre as leis. Nós que estamos aqui engatinhando espiritualmente, às vezes a gente diz, eu acho que Deus deveria fazer tal coisa de outro jeito. Como é que Deus permite que isso aqui aconteça? Eu acho que está errado o jeito que esse mundo está. Eu acho que está errado como as coisas acontecem. E a gente vai brigando com Deus, dizendo que devia ser de outro jeito, que tinha que ser de outra maneira, que Deus deveria ter organizado assim, assado. E aí, de repente, nós temos espíritos na infância espiritual dizendo para Deus que tem as leis perfeitas e imutáveis, porque as leis deles não se transformam, porque eu quero. Já pensou se fosse assim? Deus, está difícil evoluir. Filho, que lei você quer que eu mudo? Fala para mim, Eduardo, que lei você quer que eu mudo? Fala, só escolhe uma. Não, eu vou escolher 3, tá bom? É assim. Você já pensou? Faz aquela experiência da criança de 4, 5 anos de idade. Fala assim, filho, hoje você faz a compra do mês. Você ia ver o que você ia chegar em casa. Escolhe lá, vai filho, você com o carrinho de compras, faz você a compra do mês. Seria nós fazendo as leis de Deus. Para a gente se organizar num congresso, tá difícil. A gente não se entende com as leis. Já viram a discussão e as brigas que acontecem no Congresso Nacional para aprovar uma lei, para aprovar uma emenda e etc. As coisas que acontecem lá. Não é difícil, mas a gente mesmo assim quer controlar as leis de Deus, dizendo que devia ser assim ou assado. As leis de Deus são imutáveis, Ele não muda a lei porque eu quero. E quer ver como a gente tem dificuldade para compreender as leis? Todo mundo conhece a lei do trabalho, que é uma lei, não é? Lei do trabalho. A gente se dá bem com essa lei? Faça um teste. Domingo, 9 da noite, musiquinha do Fantástico. O que é que você pensa? Segunda, que delícia, vou trabalhar amanhã, vou até dormir mais cedo para trabalhar mais rápido. Não é assim que a gente pensa? Como é que está a nossa relação? Mas eu estou falando a questão do trabalho, mas a organização da nossa sociedade ainda dificulta o nosso amor pelo trabalho. De dois aspectos. Primeiro, o individual, o eu. A gente, às vezes, não entendeu que o trabalho é importante, ou a gente ainda não se dá bem com o trabalho, mas também de forma coletiva. Já viu quanto tempo a gente passa trabalhando? E eu não estou falando do trabalho que a gente faz só aquele trabalho do emprego. Estou falando de todo o trabalho que a gente tem no dia a dia. A criança que tem o estudo, ou a dona de casa, que às vezes é 3, 4 jornadas, ela é mãe, esposa, dona de casa, às vezes trabalha fora. Vocês já viram os maridos também, que às vezes pegam 2, 3 empregos, no final de semana vai fazer outra coisa. Eu tenho alunos lá em Bauru, que eles acordam às 5 da manhã, pegam o ônibus e vão trabalhar. Sai do trabalho, vai para o estágio. Sai do estágio, vai para o colégio à noite. Chega em casa à meia-noite para acordar às 5 da manhã e fazer tudo de novo. Então, nós ainda não aprendemos a nos organizar. Eu falei para vocês que uma vez eu conheci um padre sueco, que ele veio fazer missão, ele estava em missão aqui no Brasil, e aí quando perguntaram para ele se ele estava gostando, ele falou, mas é difícil. Bom, se o padre é da Suécia, e ele está no Brasil e está falando que é difícil, qual que é a primeira coisa que me vem na cabeça? É o calor. Então ele deve estar difícil se acostumar com o calor. Não um dia como hoje, mas sabe aqueles dias de outubro, que se você colocar um ovo ali no asfalto, ele frita, normal. Eu falei, acho que é isso. Ele falou assim, não, que vocês trabalham demais. Eu não consigo descansar aqui. Toda hora tem gente falando, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo. Então ele estranhou, porque em outros lugares, realmente, as pessoas sabem equacionar, sabem dosar. Mas eu lembro da minha mãe, por exemplo, que uma vez eu falei assim para ela, mãe, vamos fazer, era férias, Eu falei assim, vamos fazer uma caminhada? Acha que eu vou fazer caminhada? O que as pessoas vão pensar que eu não tenho serviço em casa? As pessoas têm medo, ficam constrangidas se as pessoas pensam que ela não tem serviço. Não, o que as pessoas vão pensar? Eu não tenho nada para fazer na minha casa, que eu não tenho roupa para lavar. Eu falei, mãe, vão pensar que você está se cuidando, que você está cuidando da sua saúde. Não, aqui não é assim que pensam, não. Ela falou, eu não vou. Eu falei, tudo bem, então, eu vou sozinho. Mas então a gente se sente constrangido quando não está trabalhando. A gente tem essa coisinha na consciência. Não, eu tenho que estar toda hora fazendo alguma coisa. Então a gente precisa se organizar enquanto indivíduo,
enquanto sociedade, para a gente se aproximar do trabalho de um jeito mais prazeroso. A gente tem essa dificuldade ainda. Enfim, perceberam como é difícil se harmonizar com as leis de Deus? É difícil para a gente agora nessa faixa, mas à medida que a gente for aprendendo, se relacionando, aí vai ficando mais fácil. E vai chegar o momento que a gente vai se harmonizar plenamente com as leis de Deus. Né? Então, a vontade de Deus são essas leis. E ele continua dizendo, assim na terra como no céu. Quando ele diz terra, ele está falando do plano físico, esse plano encarnado que nós temos. Mas também no céu, ele simboliza aqui o plano espiritual. O que é que nós percebemos? É difícil dos dois lados. A lei é soberana dos dois lados, tanto para quem está encarnado quanto para quem está desencarnado. Quantas e quantas vezes a gente já atendeu espíritos em reunião mediúnica que eles diziam que não queriam encarnar porque aqui a gente vive na base do chicote do relógio. Se antigamente era o chicote de couro, agora é o chicote do ponteiro. Eles diziam, eu não quero encarnar, é muito difícil. Vocês vivem aí correndo para lá e para cá. Então as leis de Deus são soberanas, tanto no plano espiritual quanto no plano encarnado. Mas é difícil para a gente ainda, tanto aqui quanto lá, compreender e se relacionar bem. Exige tempo, exige relacionamento, exige aprendizado. E vamos passar um tempo que a gente vai aprender. Mas então essas leis são soberanas nos dois planos. Ao passo que para alguns é muito fácil aqui, outros é fácil lá. Também tem para gente que é muito difícil aqui e gente que é muito difícil lá. Né? Claro que teve espíritos que passaram por aqui que nos deram um banho, né, de lição. Né? Você imagina Madre Teresa reclamando de trabalhar? Você imagina Madre Teresa? Olha, Madre, agora que a senhora já fez tudo isso, tem mais um ali. Ah, você acha que ela fala, viu, deixa para outro dia? Aonde está? Eu vou lá, onde? Era assim. Né? Mas claro, era um espírito muito avançado, muito evoluído. Chico Xavier trabalhava, atendia as pessoas, escrevia até de madrugada e acordava cedo para trabalhar no outro dia. Bezerra de Menezes, quantas e quantas noites ele passou estudando, aprendendo, cuidando das pessoas. Já tinham se afinado com o trabalho. Né? A oração continua. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Quando fala pão nosso, o que é que vem na nossa cabeça? Gente, sinceramente, não é o pão? Não, o alimento, é o sustento. O pão nosso, eu já penso no pão, primeiramente. E a gente aprendeu a agradecer o alimento, não aprendeu? Porque nós fixamos, a princípio, no alimento, o pão nosso de cada dia. O alimento de cada dia nos dai hoje. Mas o que o alimento faz? Nos sustenta. Não é importante? Então, quando ele diz, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, é como se ele dissesse, o sustento de cada dia nos dai hoje. Sustento. Mas será que ele estava falando só do sustento biológico? Ele estava falando do sustento integral, de tudo, o nosso sustento completo. E quando nós vamos encarnar, nós não recebemos um pão nosso, uma cestinha de pão, nós recebemos um pacote completo. Olha para você, qual que é o seu pão? Qual é o pão nosso? O que nós precisamos para essa existência? Precisamos da família, precisamos dos amigos, não é? Precisamos dessa sociedade, precisamos desse planeta, precisamos das pessoas boas, precisamos do nosso trabalho. Precisamos das nossas dificuldades. Quando nós fomos receber a cesta lá de coisas para a gente vir para essa encarnação, que tinha tudo que a gente precisava, a gente começou a agradecer. Nossa, muito obrigado, eu vou ter tudo isso. Olha essa família, essa aptidão, olha que legal, eu vou ter tudo. Mas espera aí, tem uns problemas aqui. Esses problemas estão na minha cesta? Não, filho, estão na sua cesta. Mas é problema, filho, para resolver. Problemas que você pode já ter angariado de outras existências, ou aqueles que vão desafiar a sua inteligência para que você se desenvolva. Então, na nossa cesta, vieram muitas coisas boas, mas vieram o quê? Problemas, que são coisas boas também. A gente não pode achar que Deus está colocando o problema para nos punir, senão a gente volta para o Antigo Testamento. Esses problemas que aparecem são para estimular a nossa inteligência para que a gente aprenda, para que a gente se desenvolva. Existe jardim completo onde só tem flores e não tem marimbondo? O jardim, para ser completo, ele tem que ter o quê? Tudo. Jardim completo tem tudo. Tem as flores e os marimbondos. Encarnação completa tem as coisas boas, mas tem os problemas para a gente resolver. Não existe família ou pessoa que não tenha problemas. Não existe família ou pessoas que não tenham problemas. Todos nós temos o nosso quinhão para aprender, para nos desafiar, para a gente superar, para a gente resgatar. Tem tudo isso. E Deus não impõe fardos mais pesados do que a gente pode carregar. Você consegue imaginar Deus te mandando com um problema que você não tem condições de resolver? A gente consegue imaginar isso?
Às vezes nós passamos inúmeras existências fortalecendo os nossos ombros para conseguir resolver esse problema que a gente tem hoje. Se o problema chegou, é porque nós já estamos numa faixa que nós temos sustentação para resolver, condições de resolver. Não chegaria problema na nossa vida que a gente não tivesse como lidar. Às vezes a gente diz, eu não tenho condições de lidar com isso. Tem sim. Outro dia eu vi uma mãe de um rapaz, o rapaz estava viciado em drogas. Mas ele estava numa situação, gritante. Ele já fugia de casa, ele ficava desaparecido vários dias, encontrava ele todo machucado. E aí essa mãe falava assim, o que é que eu fiz, gente, para acontecer isso? Tantas coisas podem ter acontecido. Mas olhando ela do jeito que eu conhecia, eu gostava de pensar o seguinte, esse rapaz já deve ter muito problema que ele vem angariando. É difícil o vício. Os vícios biológicos, é difícil. E aí eles podem se impregnar no nosso perispírito. E essa mulher deve ter dito, eu vou para te ajudar. Então não é punição. Às vezes foi um espírito que diz, não, nós vamos junto. Eu vou estar lá do seu lado. Vai ser difícil, mas eu vou estar lá. Então a gente não pode olhar para as pessoas e ver os problemas e pensar, nossa, está resgatando. Não, às vezes está aqui para ajudar. Também. Né? Perdoai as nossas ofensas. Deus nos perdoa? Quando eu comecei a frequentar as palestras espíritas, teve um palestrante que disse assim, eu vou falar e não quero ninguém levantando, hein? Vocês podem ficar sentadinhos aí. Ele disse assim, Deus não perdoa. Eu falei, gente, mas Deus não perdoa? Preciso de uma igreja que perdoa aqui. Tem um monte de coisa já. Como assim Deus não perdoa? Não perdoa. E aí hoje eu falo para vocês, não perdoa. Mas como assim não perdoa? Quem é que tem que perdoar? Quem se ofende. Deus se ofende? Então ele tem que perdoar alguém? Então ele não perdoa por quê? Não porque ele não quer perdoar, porque ele não se ofende. Hoje em dia, perdoar não é uma virtude? Vai chegar um dia que o atrasadinho é aquele que perdoa. Concorda? Que o atrasadinho é aquele que perdoa? Mais para frente, não agora. Agora é virtude, tá, gente? Vamos perdoar as pessoas. Mas mais para frente vai chegar e falar assim, nossa, você perdoa, mas está atrasado, hein? Está perdoando ainda? A moda agora é não se ofender, meu filho. Para. A moda é não se ofender. Se você não se ofende, você não tem que perdoar. Porque é 2 trabalhos, não é? O de se ofender e o de perdoar depois. Então Deus não vai perdoar as nossas ofensas porque Ele não se ofende. Mas o que é o perdão que Ele diz aqui? Me ilumina para não errar de novo. Me ilumina para não errar de novo. E depois Ele diz, aí vem uma implicação para a gente. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E a gente se ofende? Eu não sei como é que é aqui em Duartina. Mas vira uma esquina sem dar seta lá em Bauru. Você ofende todos os carros que estão atrás de você. Todos. Todos os motoristas ficam ofendidos. Então, a gente se ofende com muita facilidade. E aí, 2 trabalhos, que nem eu disse. O de se ofender e o de perdoar. E aí a gente se confunde nessa história do perdão. O que é perdoar? Uma vez falaram, é esquecer. Tem algum psicólogo aqui agora, nesse momento? Então, vocês vão ter que acreditar em mim de novo, então. O que é o perdoar? Às vezes a gente acha assim, perdoar é esquecer. Se você for conversar com um psicólogo, provavelmente ele vai te dizer assim, olha, quem fica esquecendo, quem fica sufocando mágoa, na verdade coloca ela para fermentar. O que o fermento faz? Você isola ele, mas ele fica o quê? Chega uma hora que ele vem à tona. Então, perdoar não é só esquecer. Na verdade, o ideal é esquecer depois que perdoou. Perdoar e esquecer não é a mesma coisa. Imagine que 2 pessoas tiveram um problema. Construiu uma mágoa ali, não construiu? O processo psicológico é desconstruir aquela mágoa e reconstruir algo no lugar. Esse é o processo do perdão. É dar um novo significado, é ressignificar. Imagina assim, vou dar um exemplo muito bobo, muito bobo. Imagine que 2 pessoas brigaram, olha, você ficou de me buscar e não foi. Então eu estou muito magoado com você. Não construiu uma mágoa? Olha, eu não fui porque meu carro quebrou. Desconstrói e perdoa. Porque entendeu o que aconteceu. Reconstruiu a situação. Reconstruiu a situação. Esse é o perdão. O perdão é quando nós reconstruímos. Tiramos aquela imagem ruim e damos outro sentido. Então, perdoar é ressignificar. E quando que eu sei que eu perdoei a pessoa? Quando eu sei que realmente eu reconstruí? Quando a gente olha para a pessoa e ainda deseja coisas boas para ela. Estou desejando coisas boas. Perdoei.
Mas de coisas boas de coração, viu? Porque desejar assim, ó, eu quero que você seja muito feliz longe de mim, não é perdão. Você continua pensando mal do mesmo jeito. Ó, seja muito feliz, mas longe da minha vista, você deu um recado, olha, não te perdoei. Eu quero que você seja feliz, mas longe de mim, isso não é perdão. É quando você consegue olhar para aquela pessoa, se sentir bem e desejar coisas boas. Esse é o perdão. Esquecer pode ser Alzheimer, pode ser problema de memória, pode ser problema neurológico, mas não é perdão. Tá? Depois que nós perdoamos, aí sim podemos esquecer. Mas até lá, tem que ressignificar. Não nos deixeis cair em tentação. O que são as tentações? Estou finalizando, tá? O que são as tentações? Já temos tantos problemas, né? Deus ainda vem colocar tentação. Olha lá, eu querendo mexer na lei de Deus de novo. Poxa, não. Ainda vai colocar tentação? Não, já está difícil aqui. O que é a tentação? Tentação é uma coisa boa ou ruim? É boa a hora que a gente está tendo o quê? O contato. É boa a hora que a gente está praticando, porque depois vem o quê? A colheita, não é? Depois vem os malefícios que ela causa. Mas o que é a tentação por si só? Tudo aquilo que a gente usa indisciplinadamente. Usa de maneira desequilibrada. O que vira tentação? Aquilo que a gente exagera, não são os nossos exageros? Não é a nossa indisciplina? Não é o nosso desequilíbrio? E tentação é muito particular. Aquela que é para ele é diferente do que é para ele, que é diferente do que é para ela. Às vezes eu posso colocar a mesma coisa aqui, mas para cada um vai ter um valor diferente. Para um pode ser tentação, para o outro não. Então é tudo muito particular. Vai do indivíduo. Mas a tentação, então, é um mecanismo educativo que Deus nos apresenta para que a gente se discipline. Para que a gente saia do desequilíbrio e aprenda a usufruir com equilíbrio. A tentação é pedagógica. A tentação, então, ela nos ensina. Então, quando diz, não nos deixeis cair em tentação, fortalece, me equilibra, me ilumina, para que eu saiba usar da maneira correta. E livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal. O que é esse livrai-nos do mal? Depois de tudo isso que nós conversamos, que é o nome da palestra de hoje. Mas livrai-nos do mal. Onde é que mora esse mal? Lá fora? No vizinho? Tem certeza, gente? Aquela vizinha lá? Não é mesmo? Porque tem aquela vizinha que é complicada, não é? Mas por que ela é complicada? Porque o mal está lá na casa dela? O mal está onde ainda? Nos meus pensamentos. O mal, na verdade, é a ignorância. Quando eu ignoro o bem, eu estou produzindo o mal. O mal, na verdade, é somente a ignorância do bem. Então o mal não está no outro. Se aqui dentro tiver o bem, tem algum mal de fora que chega? Não, a gente se fortalece. Então, livrai-nos do mal, me livra dessas imperfeições, desses maus pensamentos, me dá força para que eu me reforme intimamente. Porque quando eu me livro desse mal, eu sou mais feliz. E as pessoas que estão à minha volta são mais felizes também. E para finalizar, então, essa oração é linda, né? Vocês viram que profundidade que tem cada frase? E, gente, isso é apenas uma conversa de 45 minutos. Existem seminários e seminários na internet, estudos, livros, etc., que a gente pode aprofundar um pouquinho mais. Grandes intelectuais, teólogos, pesquisadores, que podem apresentar o assunto de maneira brilhante. São só pequenas reflexões. Então a importância da gente fazer essa oração, pensar em cada ponto dela, para que a gente se sintonize, para que a vida melhore. E Emmanuel já dizia, a tentação livra a gente dos problemas da vida? A oração livra a gente dos problemas da vida? Imagine que aqui tem um caminho cheio de buracos e pedras. Cheio de buracos e pedras. Eu tenho que passar por ele. Tenho que passar por esse caminho cheio de buraco e pedra. Só que está escuro. E eu não conheço direito o caminho, mas eu sei que tem buraco, tem pedra. Se eu tentar passar por ele, o que acontece? Fatalmente eu posso me machucar, não é? Então, e se eu começar a orar? As pedras e os buracos vão sair do caminho? Não. Eles continuam. Mas acende uma luz que ilumina o meu caminhar. Então a oração, ela não tira os problemas da nossa vida, mas ela nos ensina a caminhar com mais segurança. Então esse é o grande propósito das preces. E o Pai Nosso é uma das mais belas que nós conhecemos. Que Deus os abençoe então, hoje e sempre. Obrigado pela atenção de vocês. Tá? Até o nosso próximo encontro. Então que Deus esteja sempre conosco, viu? Esperança, pessoal.